Eu peguei aqui, ó, uma camiseta, tá? Peguei aqui um corte de 400 peças. Então eu me baseei nesse produto que eu tô colocando aqui a foto para você. Então eu peguei aqui, ó, um produto, 400 peças, e aí eu vim colocando aqui, ó, exatamente etapa por etapa para que fique bem claro para você, porque senão você fala assim, tá, Eduardo, mas esses prazos que você tá colocando aí, de quantos dias para fazer cada etapa, mas você tá falando em termos assim, de quantas peças você tá falando, qual é o tipo de produto que você tá falando. Então tá aqui, ó, eu vou deixar aqui a foto para que a gente não se perca, que é assim, eu estou falando de um produto, de uma camiseta, certo? Que é um produto simples de ser feito, tá? Podia ser uma blusinha, podia ser uma polo, então eu peguei um produto mais simples possível para colocar como referência para você, que é uma camiseta. E aí nessa camiseta ela tem o quê? Ela tem estampa, costura, mas ela teve criação, ela tem corte, ela teve peça piloto, ela teve todos os processos, certo? Então só para você ter uma ideia, galera, o tempo médio para que essa peça vai levar para ficar pronta é 28 dias, certo? 28 dias, por incrível que pareça. E olha que assim, eu estou falando de um processo de produção sem contar com imprevistos, certo? Sem contar com imprevistos, porque pode acontecer que se você não tenha esses controles aqui, ó, são os controles de tempo de produção, que são muito importantes. Num desses processos, se eu simplesmente deixo a peça lá na modelista e não falo, não negocio um tempo com ela, ela pode me entregar em 2 dias ou ela pode me entregar em 1 semana. Então, eu negocio prazo a prazo. Então eu tenho aqui, ó, modelista, você me entrega uma modelagem quando? Ah, essa modelagem fica pronta na tua mão tal dia. Peça piloto, quantos dias para entregar? Ah, 1 dia, 2 dias. Então eu já coloco aqui. Tecido, que dia que o tecido está na mão para começar o corte? Essa parte do tecido eu sempre vejo antes, tá? Eu só deixo para não comprar o tecido tão antecipado, porque eu tenho várias outras etapas para concluir. Mas eu me programo com o tecido para o tecido já estar na minha mão quando essas etapas aqui estiverem concluídas, tá? A parte de risco de corte, que é na verdade aqui. A modelagem provavelmente já vai te dar o risco. Então o que eu coloco risco e corte é mais aquela parte que eu não sei se você vai fazer o risco manual ou se vai ser feito pela modelista que já vai te entregar o encaixe já pronto no plotter, como a gente viu lá no módulo falando sobre modelagem. Então eu coloquei aqui risco e corte, prazo médio aí em torno de 3 dias, vai, para a pessoa cortar. Tudo isso aqui eu estou colocando já uma margem de folga, tá? Já estou colocando aí uma margem de folga. O intuito aqui é sempre você tentar espremer esse prazo o máximo possível, porque como eu disse para vocês, e eu sou muito repetitivo nisso, o sucesso de uma confecção está no tempo de produção. Quanto mais rápido você produz, lembrando que, claro, questão de qualidade, todos os processos que você tem que acompanhar, mas quanto mais rápido você for, mais assertivo você se torna. E o produto estando na sua mão, você consegue ter mais tempo para poder vender esse produto, porque nada pior do que você pegar um produto, que aí às vezes demora, e eu já vi isso acontecer, gente, com pessoas que estão começando, eu já vi isso acontecer com pessoas que estão há muito tempo no mercado, que às vezes ele não é atento à questão dessa parte de planejamento de produção, e aí o que ocorre? Meu, ele tem um produto que às vezes demora 60 dias para chegar na mão dele, ou às vezes mais de 60 dias para chegar na mão dele, e quando o produto chega, a pessoa está desesperada para querer vender, porque ele já teve que pagar várias etapas aqui, então ele já se endividou, e aí o que acontece? Quando o produto chega e você está ali aflito porque as contas estão vindo, você está tendo que pagar todo mundo e tal, e aí você não tem essa calma de poder negociar bem o teu produto, de poder valorizar o teu produto, e às vezes a primeira oferta que aparece de alguém falando assim, ah, mas eu pago R$10 nessa peça, pelo seu desespero você acaba vendendo. Por quê? Porque você não tem esse respiro para você poder ter esse planejamento de vendas também, que é importante, que depois a gente vai falar sobre a parte de vendas. Mas quando você controla e reduz o tempo de produção o máximo possível, você tem exatamente, você fala assim, ó, como eu disse para você, eu coloquei etapas aqui com folga para você trabalhar. Tudo aqui eu coloquei com uma certa folga para que você possa trabalhar. Aqui você já sabe quanto você vai ter desembolsar no seu fluxo de caixa, e aí você estando com a peça piloto, você já faz uma fotinho, tal, não sei o que isso a gente vai falar na parte de vendas, mas você já começa a vender o seu produto. Aí quando o produto chega no tempo certo, você já tem
vendas que já começaram a serem feitas, essas vendas que começaram a ser feitas já começam a te dar resultado e às vezes esse próprio dinheiro que vai entrando já vai pagando essas etapas aqui. Então, você ter um bom planejamento de produção é uma coisa fundamental. E aí, o planejamento de produção, ele começa primeiro numa planilha simples, que é isso que eu vou entregar para vocês, certo? E aí, essa planilha acompanha o quê? Uma fichinha que a gente fala que é uma ficha técnica, que essa ficha técnica também vai estar junto com vocês nos créditos, nos bônus que eu vou deixar para vocês. Então você tem aqui a ficha de produção, você tem a ficha de produção. O que é a ficha de produção? É o produto que você vai fazer, as variantes de cor, quem vai fazer estampa, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, você já coloca numa ficha pré-descrita antes, certo? Essa ficha, normalmente eu já coloco todos os custos da peça, já acompanham a minha ficha de produção. Então nessa ficha de produção, eu já tenho aqui ó, toda a parte dos custos da peça, que isso também na parte de custos vocês vão ter acesso. Então aqui eu já coloco quem vai fazer cada etapa, aí eu já coloco aqui ó, tecido, estampa, aviamento, embalagem. Também coloco aqui, óbvio, parte de imposto, ICMS, marketing, vendedor, se tem frete ou não, quebra, financeiro. É bom você sempre ter uma previsão disso daqui, que a gente vai estar falando na parte de custo, certo? Mas é bom a gente sempre prever imprevistos, porque se sobra, ótimo, é dinheiro no bolso. Agora, se não sobra, pelo menos você já preveu que aquilo ali podia ter acontecido. Mas voltando aqui no planejamento, então acompanha a ficha de produção, a ficha técnica do produto, também eu sempre crio uma ficha técnica, que é o que? O desenho da peça. Na ficha técnica eu coloco exatamente o que vai ter no produto. Tá, tem uma etiqueta de tamanho, tá ok. A gola, ela é dupla, feita com corte a fio, ok. Qual é o tipo de estampa que vai na peça? A barra como é costurada, o punho como é costurado, isso tudo faz parte do planejamento. Essa ficha, ela acompanha junto com a peça piloto todas as etapas para que no final você tenha o produto certo, da forma que você planejou, no tempo que você planejou e seguindo a sua peça piloto. E volto a ser, às vezes eu fico insistindo, eu falo 2, 3 vezes a mesma coisa, mas é justamente para poder gravar na cabeça de vocês, tá? Que é a questão assim do planejamento, galera. É uma etapa que é onde você organiza tudo que a gente viu nas aulas anteriores. É aqui que você vai fazer com que as coisas deem certo e se você não fizer isso, a sua margem de erro é muito grande. Então a gente tem que focar exatamente nisso daqui para poder organizar as nossas ideias. É pegar a peça e ver cada etapa dela, desde a criação, do molde, da peça piloto, do tecido, do corte, parte de bordado, estamparia, oficina de costura e acabamento. E uma coisa também muito importante, que eu falo, tudo é importante, né? Então eu fico frisando que tudo é importante. Que quando você cria essa peça, que você está aqui ó, nesse processo aqui, que é a parte de criação, modelagem e tal, peça piloto, você já tem que saber com antecedência para quem que você vai cortar. Claro, eu estou falando assim, se você faz a parte terceirizada, mas se você tem a parte interna, você já tem provavelmente a parte de criação, talvez a pilotagem, então com certeza o cortador, tá? Mas é muito importante o seguinte, nesse processo aqui, ó, eu já tenho que saber quem vai bordar, quem vai estampar, eu já tenho que saber isso com antecedência. Eu não posso simplesmente esperar chegar aqui para falar, e agora? Para quem que eu mando esse corte aí? Para qual estamparia que eu mando? Para qual bordado? Não, você tem que saber com antecedência. Tanto que nas minhas fichas, que eu vou colocar à disposição de vocês, vocês vão observar isso. Que quando a gente já faz a criação, a gente já sabe quem que vai fazer estamparia, quem vai fazer bordado, qual é a oficina que vai costurar. A gente já cria um cronograma e aí com esse cronograma eu consigo me antecipar, porque eu já aviso a oficina ou eu aviso o bordador, a estamparia, olha, dia tal tá indo corte para você. Porque aí eu consigo ter esse controle do tempo, que aí eu falo para ele, ó, dia tal está chegando o corte para você. E eu sempre falo isso, ó, dica importante. Eu sempre falo assim, eu preciso que esse corte esteja aqui tal dia. E aí, ou seja, se eu aviso com antecedência e eu já programo ele e já aviso ele que, olha, dia tal eu preciso que essa peça esteja aqui,
ele também vai se organizar para poder me entregar o corte no prazo que eu preciso. Porque quando você faz a parte da criação, normalmente se a peça tem estampa ou bordado, você para fazer a piloto, ele já teve que fazer uma amostra para você antes. Então ele já tem lá o quadro no caso da estamparia, ou ele já tem o programinha no caso do bordado, ele já tem isso aqui pronto, certo? E aí, beleza, chegou aqui, você programa a parte de bordado e estamparia, você programa a oficina. Eu não posso simplesmente, que também é um erro clássico, tá? Que eu vejo muito no cotidiano de muitas confecções, que eu já trabalhei em diversas confecções e tenho muitos amigos também que têm muitas confecções. E aí o que ocorre? Meu, o cara fez toda essa parte aqui, correu para lá. Quando o corte chega aqui, ó, tá com o corte lá, fez a parte do corte, aí um vira para cara do outro e fala assim: ô fulano, vai mandar essa aqui para qual estamparia? Ou seja, se você não se preparou, não se programou, aí como que você quer que o produto chegue no tempo certo? Ou seja, se o cara da estamparia não está programado, você não sabe se o cara está com muito serviço ou pouco serviço, aí você, pumba, pega o cara de surpresa. Aí você vira senso de quê? Senso de urgência. Você quer o teu corte para ontem. Não, fulano, porque você tem que me entregar. Cara, calma, ele já está com outras coisas lá na mesa. Você não preparou ele para receber o seu produto, para receber o seu corte. E a mesma coisa com oficina e a mesma coisa com acabamento. Então, sempre crie uma parte organizacional, que é o planejamento. E por isso que eu quis fazer um planejamento da forma mais simples, básica, mas que funciona, certo? E isso é muito legal. Então todas as planilhas vão estar disponíveis para você, tanto a parte de planejamento, de produção, que eu criei um sistema muito simples, básico, e a gente vai estar mostrando isso para você na forma de você colocar isso, que na verdade já está aqui. Certo? O que eu falo de mostrar para você é que na hora que você acessar lá, a gente vai estar só mostrando as etapas que você tem que concluir ali, beleza? Então fica mais essa dica valiosíssima para você. Estou encerrando aqui a parte de planejamento, espero que você tenha entendido a importância desse processo, que é onde você reúne todas as informações, tudo que você fez até agora vai se basear aqui para que você tenha o sucesso, para que o seu produto chegue no tempo certo e que você possa vender ele da melhor forma possível, beleza? E agora vamos para o próximo módulo, que agora a gente vai falar sobre custos, galera. Ligado? Vem comigo!